Vizinhas, e bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente para colocar presença, foco, luz, alegria, consciência no nosso dia. E bora juntas fazer o nosso acordar. Hoje a gente vai aqui inspirado em meu livro da consciência. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o seu coração como seu guia. E por que eu trouxe hoje esse acordar para vocês? Porque assim, a gente está numa temporada por aqui falando sobre a sabotadora, a sábia, as versões que existem dentro de nós. Então a gente tem uma sabotadora que mora no nosso cabeção, que fica lá o tempo inteiro contando historinha pra gente e paralisando a gente de ir pra vida, de fazer as coisas acontecerem, de realizar os nossos sonhos. E a gente tem uma sábia que mora no nosso coração, que solta pra gente o caminho, que aperta quando a gente tá tomando a decisão errada, que sorri, que vai na leveza quando a gente está tomando a decisão certa. E a gente vai falar sobre isso hoje através do acordar. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindas, vizinhas maravilhosas, coisa linda. Então vamos lá. O seu coração como guia. Você já viveu o embate entre pensamentos e coração? Conta pra mim, o pensamento vira e fala assim, isso não é pra você. E o coração vira e fala assim, vai lá e faz. Se tá no coração é pra realizar o seu sonho. E aí a gente fica lá, e aí eu faço ou não faço? Se eu fizer vai acontecer isso, se eu não fizer vai acontecer. Aí a gente fica querendo controlar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer de acordo com a nossa decisão. E aí acontece o seguinte, você sente algo do fundo da sua alma, mas o seu pensamento lógico, aquele pensamento racional, ele prefere negar, ele prefere passar por cima. E como que a gente lida com isso, né? Então, a gente tem lá o pensamento e o coração. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, qual é o caminho? O caminho é, eu preciso tomar consciência do que eu estou vivendo, que não está me fazendo bem, ou que está me fazendo bem. Quando eu tomei a consciência, aí eu começo a alinhar o meu pensamento com o meu sentimento. Meu pensamento cabeção com o meu sentimento emoção. No meu pensamento vão estar lá as nossas crenças racionais, aquelas crenças que eu tenho consciência. Elas me paralisam, mas eu sou consciente que elas me paralisam. No meu coração tá as crenças inconscientes, aquela que eu não tenho consciência. E o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar consciência delas e alinhar uma com a outra. Então, por exemplo, se eu desejo começar a academia, sou sedentária, eu desejo começar a academia, eu preciso alinhar o meu cabeção com o meu coração. Então tá, vou começar a academia para eliminar 5 quilos, para fortalecer, para ser uma vizinha mais saudável, para ser mais ativa, para sair do sedentarismo. Você precisa de ter uma meta, né? Para que eu vou fazer tal coisa? Então aqui no caso eu tô dando o exemplo da academia. Você vai entrar na academia, então você tem uma meta. Quando você tem uma meta, você tem lá a consciência do para que eu vou tomar essa decisão. No caso do exemplo, entrar na academia. Então eu vou entrar na academia para manter o meu corpo mais ativo, porque eu tô envelhecendo, eu quero envelhecer de uma forma mais ativa para eu ser uma senhora mais ativa e saudável quando eu chegar nos meus, por exemplo, 70 anos. Tá bom. Aí fica o seu coração com as crenças inconscientes, que são aquelas crenças que
você não tem consciência, até você trazer, né, para a consciência. Por isso que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento. O coração fica assim, não vai. Você não tem nenhuma referência. Ninguém da sua família foi, olha lá, sua mãe sedentária, seu pai sedentário. E você começa a se paralisar nesse lugar. Porque a cabeça fala uma coisa e o coração fala outra. O que a gente precisa fazer? Alinhar os dois. Então, a cabeça fala, vai. O coração, de repente, fala, meu, pra que ir? Ninguém foi, tá todo mundo aí. Aí você vira e fala, eu vou. Apesar de que tá todo mundo aqui, tá cada um com as suas limitações, tá cada um vivendo desafios de saúde por conta de não se cuidar. Eu vou me cuidar, então eu escolho fazer diferente. Aí você junta um com o outro, que foi o que aconteceu aqui na minha casa. Então eu tenho pais sedentários. Minha mãe não suporta exercício. Meu pai também não gosta. Apesar dele ser ativo, dele estar sempre andando bastante pelo bairro, ele não vai para academia. Eu amo academia, mas não foi sempre assim, né? Eu vim com essa crença. Então, até meus 35 anos, eu não ia pra academia. Pra que ir pra academia? Não. Então, eu começava a fazer a matrícula, eu parava, enfim. Eu ia picando, mas eu não seguia. Depois dos 35, aí eu comecei a entrar, né? Em ser mais ativa, em estar lá sempre, fazendo, acontecendo, me cuidando e gostando de fazer. Mas foi um processo. Então, primeiro eu precisei alinhar o meu pensamento com o meu sentimento. Vou lá fazer porque é importante para mim, porque eu quero envelhecer de uma forma saudável, eu quero envelhecer me sentindo ativa, então eu vou. Quando eu vou, é a ação, ir para a academia, ir com frequência para a academia. E aí eu tenho um resultado. Então, eu tenho 43, vou fazer 44 anos. As pessoas vêm falar assim, nossa, você é mãe de gêmeas com 43 anos, com esse corpo, com não sei o quê. Eu cuido de mim. Eu cuido da minha atividade física, eu cuido da minha alimentação, com esse pique, com essa energia, fazendo, acontecendo. E senta, e levanta, e brinca com as crianças, e vai trabalhar, e acorda cedo. Por quê? Porque eu fui criando esse hábito. Mas para eu criar esse hábito, eu precisei alinhar o cabeção com o coração. É o primeiro passo. Porque aí eu vou na ação certa. Se eles estão desalinhados, eu não entro em ação, eu paraliso. E aí eu não vou ter resultado. Sou referência de atividade física. Que bom, vizinha. O processo foi eu trazer para consciência, eu virar uma mulher adulta, de virar e falar assim, tá bom, vou entrar na academia. Tá bom, mas todas as vezes que eu entrei para fazer acontecer, eu entrei, paguei lá 6 meses, 1 ano e não fui nem 1 mês se contar todos os picadinhos que eu fui. O que eu faço para agora começar a agir diferente? Então eu vou colocar uma meta, eu vou de segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. Nessa época que eu comecei a fazer isso, eu entendi coisas que eu trago para as vizinhas da vila. Então, cada perfil emocional vai ter lá o seu foco na atividade física. Tem perfil emocional que precisa de fazer atividade sozinho. Tem perfil que precisa de estar em grupo. Tem perfil que precisa levantar peso. Tem perfil que precisa alongar mais. A gente precisa se conhecer. Isso é autoconhecimento. Quando eu sei qual é o meu perfil, aí eu vou buscar o quê? As atividades alinhadas com o meu perfil. Aí lá fui eu buscar as atividades alinhadas com o meu perfil. Quando eu faço atividade alinhada com o meu perfil e não com o que todo mundo fala que é o certo, aí eu começo a ter mais ânimo para ir para academia, porque pelo menos eu tô indo fazer uma coisa que para mim tá alinhado ali com o meu perfil. E aí eu tenho uma meta clara. Qual é a minha meta? Eu desejo, Joy, tô falando uma real minha, eu desejo envelhecer de uma forma saudável. Eu desejo envelhecer me sentindo ativa. Eu desejo envelhecer dentro de um peso ideal. Eu não preciso ter um corpo todo definido, não sei o quê. Mas um peso ideal, um braço durinho,
uma barriga que não cai minhas pelancas para baixo. Então, isso é para mim. Uma perna mais durinha, mais definida, não tão mole. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim. Porque eu quero chegar ativa, eu quero chegar me sentindo bem. E para eu chegar lá nos 70, quanto antes eu começar, mais fácil fica. Agora, se eu for falar, não, mas que 70? Eu tô com 43. Quando eu tiver com 65, eu vejo isso. Vai ser muito mais desafiador. Então, é você colocar suas metas, alinhar o seu racional com o emocional e ir para ação. Então, ele traz assim... já viveu o embate entre pensamentos e o coração? Acontece assim, você sente que tem algo no fundo da sua alma, mas o seu pensamento lógico prefere negar e passar por cima. E como você lida com isso? Você precisa entender o seu coração como um decodificador da sua alma. Por quê? Porque o nosso coração é a bússola da nossa alma. O que o nosso coração pede é aquilo que você precisa fazer. Ele é a bússola da nossa alma, capaz de enviar e receber mensagens energéticas. O coração é energia. Ele bate, ele entra em movimento, ele te traz a mensagem igual uma lady, ele sussurra, ele sorri quando você está no caminho certo, ele aperta quando você está no caminho errado. E o coração compreende mais o todo do que o pensamento, que precisa de situações reais e informações palpáveis para se formar. O pensamento, ele precisa sempre do racional. É isso, porque isso. Por isso que ele está toda hora tentando controlar os resultados. Acontece que tem um estudo da neurociência, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que fala o seguinte, que o nosso coração tem mais neurônio do que o nosso cabeção. Ou seja, ele sabe muito mais o que a gente precisa do que o nosso cabeção. O cabeção vai ficar inventando desculpa e vai te paralisar. O coração, ele vai te guiar no lugar certo, na direção certa. Então, considere o que o seu coração diz como sinais do que ainda não está sendo dito com todas as palavras, mas já pode ser sentido. As nossas emoções, elas guiam as nossas decisões. A gente só precisa sentir. Parece simples, mas o que acontece? A gente está sempre tão automático na correria, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que a gente não sente. A gente só fica lá pensando no automático, querendo controlar, ao invés de confiar. Quando eu sinto, eu confio, porque eu sei o que eu preciso fazer e eu simplesmente vou fazer o que eu preciso fazer. O como as coisas vão acontecer não é meu, eu solto. Então eu desejo envelhecer de uma forma ativa, chegar lá nos meus 70 anos me sentindo saudável, disposta, ativa. Qual é a minha parte? É olhar para minha agenda e colocar atividade física. No meu caso, eu vou todo dia para academia porque eu gosto. Mas não precisa ser todo dia, que você vai 3 vezes na semana. Eu comecei com 3 vezes na semana. Você vai lá, você vai 3 vezes por semana. O como você vai chegar lá nos seus 70 anos não é uma responsabilidade sua. Mas a partir do momento que você está fazendo a sua parte, você sabe que você vai chegar bem. Então, qual é a nossa parte? É fazer aquilo que só nós podemos fazer, alinhado com o que eu desejo viver, com o que eu sonho viver, com o que a bússola da minha alma, que é o meu coração, me direciona. As nossas emoções guiam as nossas decisões. Isso, vizinha, já vamos criar um post sobre o assunto, que até rimou. Tarde, vizinha Mônica, muito bom você por aqui. Então,
Ative o seu sentir, o seu coração. Diminua o seu cabeção e ative o seu coração. Tarde, Aninha maravilhosa. Use o seu coração como guia, mesmo quando a razão não consegue explicar. O nosso coração é o nosso principal guia. Eu tenho aqui uma plaquinha que fala disso, vou mostrar para vocês. Siga o seu coração, ele sabe o caminho. Ela tá todo dia aqui olhando para mim. O nosso coração, ele é o nosso principal guia. Para de ficar tentando racionalizar e controlar tudo, como vai acontecer, quando vai acontecer, o que a pessoa vai achar. E confia no seu coração, sente o que você precisa fazer, se pergunta e sente a resposta. E vai para a ação alinhada com o seu coração. Vai dar bom. Ele é o principal guia. Agora mesmo tô na academia fazendo esteira. Ai, coisa linda, tá vendo? Olha a conexão. É sobre isso, vizinha. Parabéns, maravilhosa, adoro. Aí vamos para a nossa cartinha. Adoro vizinhas ativas, vizinhas que deixam as desculpas de lado, diminuem o barulho do cabeção e começa a seguir o coração. Eu costumo dizer que vizinha protagonista, ativa, que faz o que precisa ser feito, é vizinha feliz. E vizinha feliz não enche o saco. Só enche o saco quem não olha para sua própria vida, quem não busca seu autoconhecimento, fica preocupado com a vida dos outros, querendo controlar a vida dos outros, os resultados das coisas. Essa pessoa enche o saco, é chata pra caramba. Agora a vizinha ativa é coisa linda. Cola no coração que é sucesso, é sobre isso. Então bora lá. Vamos tirar a nossa cartinha. E vizinhas, eu vou lembrar vocês, quer dizer, eu vou lembrar não, porque eu tô falando isso agora, nem a Aline, que é da equipe, sabe. Sexta-feira não teremos acordar. Por quê? Porque estarei viajando com a minha família. Então, não vou fazer acordar, tá? Eu vou estar lá, eu vou fazer stories, vou blogueirar, mas acordar não vai ter na sexta-feira, tá? Mas amanhã a gente tá aqui normal, acordar com live amanhã, inclusive. Então, vamos aqui para a nossa mensagem. Vizinha feliz não enche o saco. Amei. Já anota essa daí também. É sobre isso. Vamos lá. O apego nos impede de ver o novo. Abra-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Vizinha, até quando você vai ficar apegada nas historinhas que você se conta, que estão no seu cabeção te paralisando, ao invés de você começar a acessar o seu coração, se abrir para o novo. Se abra para o novo, faça diferente. Para no meio da correria, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde e só respira. Sai do olho do furacão e acessa o coração. Sai do cabeção, acessa o coração. E vai lá, toma 5... Agora tá sol aqui em São Paulo. Terminou acordar, vai lá 5 minutos, silencia. Sente o sol bater na sua pele, toma um sol. Escuta o seu coração, que seja... Sente ele bater. Vamos começar por aí. Parou, sente ele bater e fala, meu Deus, como o meu corpo é inteligente. Ele funciona sozinho. Eu nem preciso me esforçar. Então, solta esse apego àquilo que te paralisa e começa a acessar o novo, que vai te impulsionar a viver o novo, que vai te aproximar do seu sonho. Se abra para a mudança. Vamos fazer diferente. Quando eu fizer diferente, eu vou ter resultado diferente. A inércia, a paralisação, a zona de conforto gera dor e sofrimento. Aí, até quando você vai se permitir viver na dor e no sofrimento? Já deu, né? Vamos dar um basta e começar um ciclo diferente? Um ciclo próspero?
um ciclo com uma mulher sábia, que sabe o que está fazendo, que toma as decisões alinhadas com o seu coração. E para a gente aprofundar no assunto, nós teremos um workshop no dia 4 de agosto, 2 horas para você parar de se sabotar e começar a realizar. Dia 4 de agosto, às 19 horas. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar se contando historinha para não investir em você, para não se conhecer melhor e vai continuar se sabotando e vivendo essa vidinha meia boca que você tá vivendo, falando que é sempre assim, foi sempre assim, todo mundo vive assim. Vamos sair desse lugar e tomar posse da vida que a gente merece viver. Uma vida próspera, se sentindo realizada, realizando os sonhos que estão no nosso coração. Lembra? O nosso coração é a bússola da nossa alma. Tudo aquilo que você sonha no seu coração tá para você realizar. E aí, até quando você vai se contar a historinha de que você não consegue, não é para você, você não tem tempo, você não tem dinheiro? Vamos sair desse lugar e fazer aquilo que só a gente pode fazer pela gente. Amanhã, às 16 horas, eu tô aqui de novo com vocês. Um beijo grande no coração e um final de quarta abençoado.